da parábola do semeador, essa questão de Daniel não ter entendido, no verso 8. Vamos lá, então, em Daniel 12, o verso 9 aí de Daniel, porque Daniel ouviu e não entendeu, e aí a gente falou um pouquinho. No verso 9, e aí ele respondeu, o anjo, né? Vai, Daniel, porque essas coisas estão encerradas ou seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entrará, mas os sábios entenderão. Então, vamos lá. O verso 9 aí. Vamos para 2 Coríntios 1, 2. Vamos ver essa questão de estarmos selados aí. A 2 Coríntios 1, 2. Então, nós temos essa questão do selo. Então, diz lá, olha só. A 2 Coríntios, capítulo 1, verso 2, 22, desculpa, 22. 1 Coríntios, verso 22, a palavra do Senhor diz assim, ó, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, nós somos selados pelo Espírito Santo, nós temos a marca de Cristo. E Efésios 1, 13 também vai falar sobre isso, essa questão do selo. Vamos lá, Efésios capítulo 1, verso 13. Efésios capítulo 1, verso 13. E essa questão do selo é muito importante, é o que nos traz essa marca para irmos para o céu. O verso 13 diz assim, em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Essa promessa que temos. O capítulo 4, ainda de Efésios, verso 30, Efésios 4, 30, traz aí essa legitimidade. E não entristeçais o Espírito de Deus, os quais fostes selados para o dia da redenção. Então, esse selo, quando é que a gente entristece o Espírito Santo de Deus? Quando a gente se distancia daquilo que Deus tem para nós. E aí a gente vai entristecendo o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa que tem a falar que é uma pessoa no sentido de estar presente. A questão do entristecer, essa questão poxa vida, né? Não era para isso. Apocalipse capítulo 5, verso 1 e 7. Vamos lá, Apocalipse capítulo 5, verso 1 e 7, vai falar sobre esse selo. Assim como nós falamos lá na terra do Egito, que havia uma marca, um selo, o verso 1 de vi na mão direita aquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. E aí, essa questão dos selos, ela traz essa questão da identificação e essa questão quem que vai abrir, né? Olha só, depois nós vamos ver isso, mas aqui esse selo, esse rolo, é a história da humanidade. Então, tudo lá. E aí o anjo pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Esse rolo foi escrito antes da eternidade. Antes da eternidade, não. No início, vamos dizer, da eternidade. Por quê? Antes da eternidade só existia Deus. Quando Deus inicia, quando ele diz lá, criou Deus os céus e a terra, em Gênesis capítulo 1, dá início à eternidade. A eternidade tem um início. Porque ela não tem, a eternidade ela não tem nem começo nem fim, mas para nós ela tem um início. Ela pode não ter fim,
porque nós estamos na presença de Deus. Mas ela tem um início. Ora, nem no céu, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava. E aí o apóstolo João falando. Aí ele vai continuando aí, olha só. E eu chorava muito, e porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, esse aí, uma referência ao Senhor Jesus. Capítulo 7, verso 3 de Apocalipse, vamos no capítulo 7, essa questão do selo, essa autoridade só tem Jesus de abrir o livro, o verso. Por isso que é tão interessante quando Jesus abre o livro da vida e Satanás vai ter uma decepção gigantesca. Por quê? Porque quando o livro foi fechado, ele estava presente. Essa que é a questão. No livro da vida. E aí ele viu vários nomes ali. E ele tem uma memória demoníaca, né? Vamos dizer assim, celestial caído. Mas ele sabia, né? O nome de todo mundo. Sabia. Quando da oração do cristão, e nós já vimos isso, quando a gente ora por alguém e essa pessoa tem um livro escrito no livro da vida, esse nome é acrescentado lá. O que o inimigo não sabia é que a igreja tem esse poder de acrescentar nomes no livro da vida por meio da oração, por meio da pregação do evangelho, por meio do testemunho, por meio da graça. E o capítulo 7, verso 3 de Apocalipse diz assim: olha, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as águas, até selarmos na fronte os servos de Deus. O diabo é o imitador. Depois nós vamos ver isso. Assim como Deus selou os seus, o diabo quer ter uma marca da besta. Quem sabe que entende, o número é 666, que é o número do homem. No hebraico, o número 6 é prego, né? O significado, né, do número 6 é prego aí. A VAT é número 6. E então, a, a, esse prego aí, isso que é o número do homem, que é o esforço, que é o trabalho, que é essa questão de obra, isso aí é o número do homem. E aí, 666, 3 vezes o homem, essa questão do pecado do homem, essa questão da natureza carnal. A ênfase aí é a natureza carnal do homem. Mas a gente vai falar mais sobre isso aí. Então, ouvi um número de que foram selados, que era de 144 mil, de todas as tribos de Israel, da tribo de Judá. Lembra que eu falei que a última semana de Daniel tem a ver com o trato com o povo de Israel? Então, assim, durante a grande tribulação, esses são os convidados de última hora. Vai ter mais alguns, mas o povo de Israel, 144 mil judeus vão se converter ao Evangelho da Graça de Jesus. A misericórdia de Deus vai alcançar. E aí ele vai falar, 12 mil de cada tribo vão se converter. E isso vai ser um marco histórico na vida do povo judeu. Efésios ainda, Efésios capítulo 4, aliás, a gente já leu, Apocalipse 22, Apocalipse 22, verso 10 ainda, Apocalipse 22, ainda em Apocalipse, verso 2, 22.
verso 10. Apocalipse capítulo 22, verso 10, ainda falando sobre esse selo, disse ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo, e o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Todos nós, a questão do galardão entra na parábola do semeador, na última semente, que caiu em solo bom, onde diz um produziu 30, 60 e outro 100. A produtividade nossa como cristãos diante de Deus, vai nos garantir essa. A questão agora é o galardão. Nós vamos ver isso quando a gente vê em Hebreus, Moisés fez o que fez, contemplando o galardão. Ele já tinha salvação, mas ele buscava um galardão na presença do Senhor. E é isso que nós devemos fazer todos os dias. Apocalipse capítulo 6, verso 1, ainda em Apocalipse, só para a gente... Apocalipse capítulo 6, verso 1, vi o cordeiro e abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 selos de dentro, dizendo como se voz de trovão. Vem. Vi então eis um cavalo branco, e seu cavaleiro um arco, e foi dado coroa, e saiu vencendo para vencer. Só para fazer uma referência lá, a respeito disso aí. Quando se abrir o segundo selo, então você vai ver que os selos vão ser abertos por Jesus. Ele abre o livro. Apocalipse 8:1, todos os 7 selos, quem vai abrir vai ser Jesus. Ele tem ali autoridade para abrir o livro. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Isso é literal, viu? Meia hora de silêncio ali. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo, e aí depois a gente vai falar sobre 7 anjos aí que assistem diante de Deus, e aí o incensário. Mas isso é tão tremendo assim, eu fico maravilhado assim, né? Não vejo a hora de chegar aí em Apocalipse para a gente meditar tudo isso aí. Então vamos lá, nós vimos a respeito dos selos e nós vamos ver que nós somos purificados. Essa questão da purificação vem lá de... Vamos pegar Levítico capítulo 16, verso 19. Levítico 16, verso 19. Vamos lá. Aí está a questão da ordenança do Senhor sobre essa questão da purificação. Levítico capítulo 16, verso 19. O sangue espargirá com o dedo 7 vezes sobre o altar. Então, o que acontece aí? Quando Deus vai constituir o tabernáculo, e a gente viu que tinha um átrio, e nesse átrio ele fazia o sacrifício do cordeiro, uma ovelha sem defeito, e ela ficava deitada, e o sacerdote degolava o pescoço da ovelha, fazia ali, cortava, e o sangue caía num pote. E lógico que sujava a mão e tudo. Esse sacerdote entregava ali para o sumo sacerdote, e aí ele se lavava na bacia de bronze que ficava de fora, e como diz o apóstolo Paulo, ele se via de forma distorcida, o reflexo dele, não conseguia ver quem realmente ele era, mas via que era ele de uma maneira distorcida. Quando entrava no santuário, então o primeiro, que era o santo, o santíssimo, o lugar santo, vamos dizer assim, o lugar santo, então eu tenho de um lado, né, os 12 pães, do outro do lado
à esquerda, vamos dizer assim, ou do lado oeste, o candelabro, e na frente um incensário. Tem a cortina, e aí eu tenho o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, e é nesse lugar, ele falou, que tinha a Arca da Aliança. E ali ele jogava, né, aspergia, né, com os dedos 7 vezes. Então ele molhava a mão nessa tigela de sangue e jogava, né, sobre o santuário. Nesse momento, a hora que esse sangue batia na arca, sim, ela evaporava o sangue. Vamos imaginar, né? Se isso não acontecesse, não deveria ser um lugar bem cheiroso, porque depois de alguns anos fazendo isso, todos os dias, chegava um momento ali que era horrível, né? O cheiro, não, mas então, no momento que ele aspergia assim, o subia um aroma suave ao Senhor, sacrifício que cobria o pecado do mundo. E isso é bem legal, porque quando usa, ou usar, Davi vai trazer a Arca da Aliança de novo para Israel, usar um carro de boi tropeça, porque não era assim que deveria, o homem deveria carregar a aliança de Deus, e não o animal, não importa qual. E aí você tem a questão de Nadab e Abiú também, que ofereceram fogo estranho ao Senhor, um incensário, mudaram a receita. Na verdade, é a questão do pecado ali, ou os dois entraram juntos. A Bíblia não deixa muito claro. Houve um incêndio ali e eles foram mortos. Provavelmente os dois entraram juntos no tabernáculo, coisa que era para um só entrar. Essa questão da intimidade e com Deus, eles não levaram muito a sério essa questão da intimidade com Deus. A intimidade com Deus é algo muito importante. E aí Deus, eles acabam tendo um incêndio ali na tenda, do lado de dentro, e eles morreram ali, queimados. E aí, quando puxa a cordinha, porque eles tinham no pé amarrado uma corda, por causa dessa questão, se, se alguém não for digno de estar na presença do Senhor, com certeza não vai ficar vivo para contar depois o que viu lá. Deus pesou a mão ali. Então, e aí, olha só, purificar, santificará das impurezas os filhos de Israel. Lembra que quando você entrava no átrio, você colocava a mão sobre o bode e falava os seus pecados. Esse bode era lançado fora do arraial lá arraial de Israel, lançado fora do arraial de Israel, e deveria ser morto ali por uma fera. Então, já vem esse cuidado de Deus com relação à purificação. Provérbios 20, verso 9, vamos lá para Provérbios capítulo 20, verso 9. Nós somos purificados pela essa graça de Jesus. Provérbios 20, o verso 9, quer dizer, quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpes todo o meu pecado? Ninguém pode dizer isso. O verso 11 diz, né, dois pesos, duas medidas, uns e outros são abomináveis ao Senhor. Provérbios é muito legal porque ele traz essa questão diária na nossa vida. Até criança se dá a conhecer pelas suas ações, se faz o que é puro, o que é reto. Ouvindo o que ouve, o ouvido que ouve, o olho que vê, o Senhor nos fez.
tanto como o outro, tanto um como o outro. Não ames o sono, aí ele vai falar da preguiça, né, para não ficar pobre. Abre os olhos e fartará do teu próprio pão. Nada vale, diz o comprador mais ímpios, então se diabo. Essa questão a pessoa que mente o que tem, sabe assim, não, não, isso é coisa assim, e não estou ganhando nada, tipo assim, sabe, não estou ganhando nada, e depois, nossa, ganhei muito vendendo uma coisa que não valia. Há ouro em abundância de pérolas, mas os lábios instruídos são joias preciosas. O maior tesouro que nós temos nessa terra, com certeza, é o conhecimento. Infelizmente, o conhecimento ele é roubado da humanidade contemporânea, da humanidade do século XXI. Essa questão da fake news, as pessoas não percebem que isso é algo que o diabo tem roubado, que é o conhecimento. As pessoas estão cada vez menos capazes de se concentrar. Elas são, o diabo é muito astuto, ele joga uma enxurrada, vamos dizer assim, de informações, mas sem conhecimento. Como que é isso? A pessoa hoje tem muita informação, mas ela não tem conhecimento. Ela pode pensar assim, como assim, tem um desastre e tal, fulano, tal país entrou em guerra. E aí ela levanta uma bandeira pela informação que ela tem. Se você vê agora as novas guerras, elas buscam esse apoio internacional da mídia. Por exemplo, então a Rússia lança as mentiras dela, invadiu um país que era soberano, que era a Ucrânia, não importa, porque, lógico, ela diz que tem direito, porque a Ucrânia fazia parte da União Soviética, e quando tinha um presidente da União Soviética, vou lembrar o nome dele, e ele deu de presente a parte que era da Rússia para a Ucrânia, porque ele era ucraniano. E como era tudo União Soviética, não tinha problema cada um ficar. Então Hitler agora quer retomar o Império Russo, mas está ali. Isso vem um jogo de informação, tudo, a guerra de Israel-Palestina, Israel-Irã, a guerra lá dos Estados Unidos contra o Iraque, né? A guerra do Golfo. Então tem tudo isso que a mídia vai lançando e aí as pessoas olham e falam: eu sou desse, eu sou daquele, como se fosse time de futebol. Isso é muito triste, porque ela tem muita informação, mas ela não estuda, não tem conhecimento para tomar uma posição. Simplesmente ela ouve alguém falar e ela concorda com aquilo. E é diferente dos crentes de Bereia, que a gente vê o apóstolo Paulo falando, que tudo que ele falava, eles buscavam na palavra para ver se era verdade. Tudo aquilo que a gente fala aqui tem que ser estudado, tem que ser. Porque é muito importante, ninguém é dono da verdade, e quando nós vamos ler na palavra de Deus, você tem liberdade de dizer assim: olha, eu estava lendo aquele texto, mas o texto não fala mais ou menos isso que você falou. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa está tão no seu entendimento que acaba se perdendo naquilo que ela realmente acredita e foge de uma base bíblica importante sobre uma doutrina. Isso é muito importante, conhecimento. Então, grave isso aí. O diabo realmente quer arrancar isso. E o apóstolo Salomão vai falar ainda, né, que o princípio do saber é o temor do Senhor. Está lá em Provérbios 1:8. E isso é importante. O princípio do saber aí. Efésios 5:26, vamos lá, que eu quero caminhar aí nos purificados, que somos nós, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Efésios capítulo 5, verso 26. Olha só, falando sobre a igreja.
para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O gnosco, o conhecimento, conhecer. Conhecereis a verdade, aletheia, verdade do grego. Então, e João vai falar isso. E essa questão da palavra de Deus vai nos purificando, nos lavando de todo o mal. E isso é importante. Ezequiel 36, verso 25, vamos lá para o Velho Testamento. Ezequiel, capítulo 36, verso 25. A palavra do Senhor diz assim. Ezequiel 36, verso 25. Então aspergirei água pura. Olha só, lembra do que nós lemos lá em Levítico? Do sangue? Aqui, Ezequiel, o profeta, ele fala exatamente, aspergirei, Deus ia espirrar, né, aspergir água pura sobre nós e ficareis purificados, em nome de Jesus. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. O Espírito Santo de Deus começa a agir no nosso coração. E tirarei de vós um coração de pedra, duvidoso, amargurado, ressentido, e vos darei um coração de carne, que bate, que sente dor, que sente alegria, que sente saudades, que sente desejo por Deus. Porém, dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitarei na terra que eu dei a vossos pais. E aí ele começa a falar do povo de Israel. E serei vosso Deus. Essa é a última semana de Daniel, quando Deus selar isso no coração. Nós somos a igreja, nós participamos de tudo isso aí, porque é outro nível de relacionamento com Deus. Nossa, o tempinho aqui está indo, né? Vamos lá para Hebreus 10, 22, vou falar rapidinho aqui, para a gente terminar esses purificados, que daí, mãe, semana que vem eu quero ir para a gente terminar, Daniel, nós estamos no capítulo 9 aí, e 10 aí de Daniel, nós somos purificados. E aí, olha só, o verso 22 de Hebreus diz assim: aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado, limpo, da má consciência e lavado ao corpo com água pura. Lembra de João 4, quando Jesus visita a mulher samaritana? Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão. Lembra de Lucas 16, que o rico falou, pede a Lázaro que molhe a ponta da água. E Jesus, 1 João 1,7, vamos ler aí, ele é o último texto, tem um outro aí, mas vamos ler 1 João 1,7, essa questão de ser lavado com o sangue, com a água de Jesus. 1,7, olha só, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém. Deus, depois esse é o versículo 10, assim, somos selados até o tempo do fim, e agora nós seremos purificados, e depois nós vamos ser purificados e embranquecidos. Nós vamos meditar nisso. Quero agradecer pela sua vida, de estarmos juntos nesse dia. Que a misericórdia e a bênção do Pai encha o seu coração de uma maneira tão tremenda que não tem como fugir ou escapar da graça do Senhor nesse dia. Que todas as bênçãos do Pai, as consolações da eternidade, do Espírito Santo, nos alcance nesse dia. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre nós todos os momentos da nossa vida neste dia. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós.
tenha um dia na presença do Senhor abençoado. Amém?